Olá, queridos, bom dia. Chay Eclesiana do Azeite e Vinho. E nós estamos no nosso último vídeo dessa semana e também na penúltima semana da nossa série de estudos devocionais, Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E o 21º passo para uma santificação eficaz, que também é a quarta chave edificadora que eu quero destacar para você hoje, é essa daqui. Aprenda a confessar a verdade, ou aprenda a confessar a palavra de Deus. E os textos que eu trago para você são dois, Isaías 51:16 e Mateus 21:21. Começando por Isaías, lemos o seguinte: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra, e diga a Sião, tu és o meu povo. Mateus 21 diz o seguinte: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E como eu já disse para você essa semana, você deve entender a verdade como uma outra forma de compreender a palavra de Deus e a justiça de Deus, ok? E se você ainda não teve tempo de assistir, procura lá na playlist, série Reino e Justiça, acha o segundo vídeo, a Justiça do Reino, que você vai ter essas informações ali. Então, eu confessar a verdade é a mesma coisa que eu confessar a justiça e a palavra de Deus. E a palavra de Deus, falando especificamente daquilo que Deus diz, ela se manifesta nas nossas vidas de duas maneiras. Há a palavra intencional de Deus e há a palavra decretiva de Deus. E isso é importante você entender para poder conseguir funcionar corretamente na chave edificadora da confissão da palavra. Quando Deus fala para nós sobre as suas intenções, é diferente de quando ele fala conosco por meio de decretos. E qual é a principal diferença? A intenção de Deus na nossa vida vai se cumprir mediante a minha cooperação. E o decreto de Deus na minha vida vai se cumprir independente da minha cooperação. Vamos dar exemplos bíblicos para isso. Deus tinha uma intenção de tornar Saul um rei incrível. Você vê que foi Deus quem escolheu Saul para ser rei. Ele disse: eu escolhi um rei para vocês. E Deus disse que Saul iria se transformar num novo homem, e havia muitas promessas sobre Saul, e todas elas Saul ficou ciente delas. Mas porque Saul não cooperou com Deus, essas promessas de Deus para Saul não se cumpriu. Então, Deus manifestou a sua vontade de forma intencional. Outro exemplo, há um desejo de Deus de que todas as pessoas se convertam e sejam salvas. Mas todas as pessoas se convertem e são salvas? Não. Por quê? Porque depende também da escolha dessas pessoas em querer se converter e serem salvas. Mas nós sabemos quais são as intenções de Deus? Sabemos. Mas é um decreto? Não, não é. Por quê? Porque se fosse um decreto, a pessoa querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, ia acontecer. Exemplo de decreto: Jonas. Jonas foi ordenado ao Senhor para ir para Nínive. E Jonas não quis ir para Nínive. E o que Deus fez? Jonas fugiu para Tarsis. Deus jogou uma tempestade. O pessoal descobriu que a culpa daquela tempestade era Jonas. Jogou o seu Jonas para o mar. Veio um peixe que, depois de 3 dias, essa baleia foi lá e cuspiu Jonas em Nínive. Ou seja, ele querendo ou não querendo, ele foi para Nínive. E isso é um decreto. E por que é importante você entender as duas coisas? Porque quando você está meditando na verdade ou utilizando a chave edificadora da adoração e louvor, você está refletindo sobre as intenções de Deus. Você está falando tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele faz e quem ele é. O louvor é exatamente isso. Você reflete quem Deus é. Você manifesta quem Deus é. Você está falando de Deus no presente. E na meditação, eu posso meditar de Deus no presente,
quando eu posso meditar Deus no passado, mas também quando eu posso meditar Deus no futuro, certo? Pensando aquilo que ele prometeu que faria e etc e tal. Só que quando eu uso a chave edificadora da confissão da palavra, e é essa a principal diferença entre a chave de adoração e louvor, na forma de falar, da forma da confissão, da chave edificadora da confissão da palavra. O louvor, eu declaro quem Deus é. Na confissão da palavra, eu estabeleço a vontade de Deus para a minha vida. Eu não estou apenas falando, quando eu falo quem Deus é, porque tu és poderoso, porque tu és isso, porque tu és aquilo, eu estou louvando. Quando eu digo, erga-te, monte, lança-te no mar, eu estou confessando a palavra. É isso que nós lemos nos textos, né, de Isaías. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu funde novos céus e nova terra, ou seja, a forma como Deus vai mudar a minha e a sua realidade é por meio da chave da edificação da palavra. Mas para que eu possa dizer essa palavra decretiva de Deus, para fazer com que aquele monte mude a geografia dele e se jogue no mar, para fazer com que aquela figueira se seque, para fazer com que novos céus e nova terra apareça, primeiro eu preciso meditar. Essa palavra primeiro tem que vir para a minha boca. Ela primeiro precisa cair no meu coração. E quando meu coração estiver cheio disso, quando eu declarar, vai acontecer. Porque foi isso que Jesus falou. Se você disser a este monte, não duvidar no meu coração. Mas como eu não vou duvidar no meu coração? Eu preciso estar cheio dessa verdade. E como eu vou estar cheio daquilo que Deus quer que eu viva? Eu estou meditando na minha identidade, no meu propósito. Eu estou meditando naquilo que Ele estabeleceu sobre mim. Eu estou constantemente focada sobre isso. E isso tomou tão o meu ser que eu não consigo pensar em outra coisa. Parece até uma obsessão. E aí, quando eu estou cheia da verdade, que o meu espírito está cheio, né? Cheios do Espírito e cheio de poder, eu vou abrir a boca e vou decretar novos céus e nova terra. E é por isso que muitas vezes a confissão da palavra não funciona nas pessoas, porque as pessoas esquecem de meditar primeiro para poder confessar. Porque na cabeça delas, elas acham que é só falar da boca para fora, mas não, querido. A palavra que tem peso e poder no reino espiritual, que move no reino terrestre, é uma palavra cheia de espírito, mas cheia de um Espírito Santo, ou seja, de um Espírito que está santificado na verdade. Então, para você ter uma eficácia naquilo que você declara, naquilo que você decreta, o seu coração precisa estar cheio disso primeiro. E para estar cheio, você tem que ter utilizado as outras chaves primeiro. Por quê? Porque na adoração, repetindo, eu falo aquilo que Deus é, na chave da confissão da palavra, eu declaro aquilo que Ele quer que eu viva, a realidade que Ele quer que eu viva, o decreto que está estabelecido sobre mim. E por que é confissão? Porque a palavra confissão, e aqui eu estou usando o significado dela no grego, tem um conceito de concordar. Quando eu confesso, tanto que você vê esse conceito lá em Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros, e o conceito ali é concordar. Concorde que o que você está fazendo é realmente errado. Não apenas diga que fez errado. Só concorde, que tem pessoas que é assim, né? Que diz, não, fulano, eu errei, mas ela está dizendo isso só para te agradar. Na cabeça dela não está tão errado assim. Ou seja, ela não está confessando. O conceito da confissão é a concordância. Só que para eu concordar com Deus, essa verdade tem que estar no meu íntimo primeiro. Precisa se tornar a minha verdade. Não precisa ser só a forma como ele pensa, ele acha, mas eu tenho outra ideia sobre isso. Tem que ser a minha verdade. E aí, quando se tornou a minha verdade, aí eu consigo confessar. Por quê? Porque aí eu manifesto a minha concordância. E aí, aquilo que ele quer que eu viva é o que eu vou viver, porque eu também quero. Esse decreto não é mais uma intenção. É o decreto agora. Eu vou viver sobre esses novos céus e sobre essa nova terra. Ficou claro isso para você? Agora vamos para as perguntas do dia. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando devo usar a chave da confissão da palavra?
quando precisar concordar com Deus e quando precisar estabelecer a vontade dele para a sua vida. Então, repetindo, a chave do louvor me coloca no presente, a chave da confissão da palavra me joga para o meu futuro, a vida que Deus quer que eu viva, ou o momento que Deus quer que eu viva. Como devo usar a chave da confissão da palavra? E eu já falei isso também ali, né? Após ou em conjunto com outras chaves edificadoras, principalmente a meditação na verdade ou na palavra. Terceira perguntinha que sempre me fazem. Há uma forma incorreta de se utilizar esta chave? Sim, há uma forma incorreta de se utilizar todas as outras chaves, porque Satanás tem uma versão errada e errônea de cada uma delas. Mas o principal ponto incorreto dessa chave é você utilizá-la fora de um ambiente de submissão ou santidade. Submissão e santidade, como nós sempre explicamos aqui para você, principalmente nessa série Santos Santificados, é exatamente a mesma coisa. Uma pessoa submissa é alguém que está debaixo de uma missão. E o santo é aquele que vive de acordo com um propósito, ou seja, que vive de acordo com uma missão específica. Então, ser santo e ser submisso é a mesma coisa. Quando eu utilizo a chave da confissão da palavra fora de um ambiente de submissão a Deus, ou seja, fora daquilo que Deus quer que eu viva, eu estou apenas querendo estabelecer minha própria vontade. Porque a confissão, ela tem um toque de concordância, ou seja, Deus decretou algo sobre a minha vida, Deus estabeleceu um céu para mim, então eu vou lá e manifesto esse céu na terra por meio da confissão da palavra. E por que essa chave é edificadora? Porque eu quero que você se lembre. E por que essa chave é poderosa, corrigindo? Porque eu quero que você se lembre de algo muito importante. Todo esse reino terrestre que você caminha todos os dias, ele foi criado por meio de palavras. Então a palavra, ela incide completamente na terra. Tudo aquilo que você declara na terra com a sua boca, dentro desse ambiente correto, dentro desse padrão correto que eu estou estabelecendo para vocês hoje, acontece. Por quê? Porque a terra é governada por palavras. O céu que você vê, o céu terrestre que você vê, o solzinho, a luazinha, as estrelinhas, o boizinho, tudo isso foi criado a partir de um haja. Então, existe um poder na palavra santa que você emite. Mas você pode utilizar a chave da confissão da palavra de forma incorreta, sim, quando ao invés de querer estabelecer a vontade de Deus para a sua vida, de entrar na confissão, ou seja, a declaração concordante, você quer apenas declarar a sua palavra sem Deus, que é a chave maligna, né? Ou a corrupção da chave da confissão da palavra, que é o que você aprendeu como confissão positiva. Só porque eu quero que vai dar certo, então tem que dar certo. A confissão positiva é a versão corrompida da confissão da palavra, certo? E é o quê? Fora de um ambiente de santidade. A pessoa não quer estabelecer a vontade de Deus, ela não quer ouvir as palavras do Senhor e declarar a vontade do Senhor. Não, ela quer estabelecer a própria vontade dela, que é uma loteria, né? Pode estar certa, como pode estar errada. Ficou claro? E a última pergunta é a de sempre, né? O que eu devo esperar durante o uso da confissão da palavra? Né? Como o satanazinho vai me estressar? O contra-ataque de Satanás virá por meio de sentimentos de inferioridade, incredulidade e medo. Quando você estiver declarando o futuro que Deus quer que você viva, a realidade que Ele quer que você viva, Satanás vai começar a colocar na sua cabeça aquele sentimento de inferior. Você está declarando. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para declarar isso? Nossa, você é tão... a poeirinha da bota do cowboy. Você é nada. Então ele vai começar a colocar sentimentos de pequenez. Por quê? Porque quando você se sente pequeno, certo? Né? Você sai do seu lugar de autoridade em Deus. Porque a melhor maneira de manifestar nossa autoridade é pela chave da edificação, da confissão da palavra. E se você se sente pequeno,
você fica inseguro e você olha tudo maior que você. Então você não consegue se posicionar corretamente nessa chave por causa desses complexos de inferioridade e sentimento de pequenez. E aí vem a incredulidade. Não vai dar certo. Você acha mesmo que só você falar vai acontecer alguma coisa? Não vai dar certo. Ou medo. Medo, né? Satanás vai começar a dizer, fala que eu vou, tu vai ver só se amanhã a tua vida não vai estar pior. Porque tem muitas pessoas que não conseguem se mover em Deus porque tem medo do diabo. Eu já falei isso aqui. Então, os sentimentos de inferioridade, de incredulidade, de medo, vai ser os principais armas que Satanás vai utilizar para você manter sua boca fechada no momento que você deveria falar. Além de utilizá-la de forma incorreta, ou seja, de você achar que como você está cheio de positividade no seu coração, e a gente tem que ser positivo, o louvor nos deixa positivo, mas você está cheio de pensamentos positivos, vibrações boas, tu vai lá, né, energiza, e puf, e solta aquele dinâmico, vai ser assim porque eu estou declarando, eu declaro, eu confesso, eu recebo, eu profetizo, e você está profetizando o quê? Foi Deus que te mandou falar isso? Não. Então, além da tentação de utilizar da forma incorreta, que é só porque você tem autoridade, então você pode usar essa autoridade sem Deus, e não pode, porque toda autoridade procede de Deus, ele também vai colocar sentimentos de incredulidade, de inferioridade e de medo, principalmente medo dele, medo de ele te contra-atacar, medo de o inimigo estar furioso. Já ouviu essa frase? Geralmente as pessoas que falam isso, elas morrem de medo de Satanás. O inimigo está furioso, então ele vai colocar, queira mudar essa realidade, queira sair desse lugar de opressão que eu te coloquei, para ver se eu não pioro essa situação no mesmo dia. Vai, brinca comigo. Então, ele também vai fazer que coloque medo. E para encerrar esse vídeo, eu quero indicar alguns livros para você, que vai falar tanto de forma correta sobre essas chaves edificadoras que a gente já citou até aqui, e tem um livro que vai ajudar você a refletir sobre a forma errada das chaves edificadoras. O primeiro livro que eu quero indicar para você, né, são livros que eu li, ok? Eu sei que existem outros livros por aí, mas eu ainda não li eles, certo? O primeiro livro que eu quero indicar para você é esse aqui, O Poder Secreto da Oração e Jejum, de Mahesh Ravida, ou Mahesh Chavda, falando literalmente, né? É um indiano que ele, né, alguns anos atrás, ele restabeleceu o entendimento correto a respeito de jejum. Então, hoje, né, todas as pessoas que vieram depois do Mahesh, elas começaram a ter uma visão mais correta, né? Santificou, eu digo que eles trouxe de volta a visão correta do jejum. Por quê? Porque até antes dele começar a ser enfático sobre isso, as pessoas utilizavam o jejum de forma incorreta, ou seja, dentro da chave satânica da greve de fome. Então foi ele que começou a dizer, jejum não é só ficar sem comer. Jejum é um ato de consagração. Jejum é quando você trabalha em determinadas áreas. Então, esse livro ele é muito bom. Você vai encontrar uma capa nova nele agora, tal, mas ele já deve estar o quê? Na 5ª ou 6ª, 7ª edição. Esse livro eu recomendo a sua leitura também. Um outro livro que eu vou te recomendar para te ajudar na meditação, na verdade, para entender melhor esse aspecto de internalização, é A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Shu. A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Shu, ou Paul Yong-Shu, né? Paul Yong-Shu, como as pessoas também falam, ele leva você a ter uma visão da verdade internalizando ela. E aí ele vai contando a experiência dele na chave edificadora de meditação, na verdade, de como ele conseguiu absorver, internalizar a verdade, e isso aumentou a fé dele de uma maneira que ele conseguiu caminhar em fé, ok? O outro livro que eu quero indicar para você, só livro antigo, tá? Porque eu sou das antigas, sobre louvor e adoração, é de Don Gusset, que é A Força Explosiva do Louvor. Então, esse livro ele é muito interessante, que ele é uma mistura de testemunho, e os livros do Don Gusset é sempre assim, né? Tem testemunho dele e ele fala também o princípio, é muito legal. É um livreto pequenininho, você está vendo a imagem dele aqui, e ele conta como ele aprendeu a ver Deus transformar a realidade dele,
quando ele começou a elogiar e a reconhecer quem Deus era. Então, A Força Explosiva do Louvor é um livro que eu te indico para te ajudar na chave edificadora da adoração e o louvor. Outro livro que eu também te indico agora, sobre a última chave que a gente falou agora, sobre a confissão da palavra. Também é um livro do Dom Gusset, que significa que o título é assim: Há poder em suas palavras. Então, ele também vai contar o testemunho dele, certo? De como ele conseguiu trazer cura sobre a vida dele, da família, etc. e tal, por meio da confissão da palavra. Então, eu também indico esse livro. E o livro que eu quero te indicar, que vai levar você a se cuidar para não usar incorretamente a chave da meditação na verdade e a confissão da palavra, é um livro de Dave Hunt, que significa A Batalha pelo Controle da Mente. E ali nesse livro, o David Hunt fala sobre o perigo da confissão positiva, sobre o perigo, ele dá outros nomes também, mas é a versão corrompida tanto da meditação na verdade, quanto a versão corrompida da confissão da verdade, ou da confissão da palavra. E eu queria encerrar o nosso vídeo dessa semana trazendo esses livros para você. E essa semana também, como você sabe, não vai ter aplicação prática, e nós iremos fazer a última aplicação prática na semana que vem, que também vai ser o encerramento da série Santos e Santificados desse ano. Ficou claro para você? Então, até o nosso próximo vídeo e até semana que vem.